Muito bem, irmãos, vamos dar seguimento aqui hoje à nossa segunda parte da nossa exposição do texto de Isaías 53. Na verdade, nós começamos ali no 52, verso 13, até o 53. Interrompemos no domingo passado, em virtude do impedimento de podermos dar seguimento, mas hoje estamos aqui para completar essa série breve de 2 mensagens, focando hoje no capítulo 53 especificamente. Então, nosso texto de referência, Isaías 53. Não vamos fazer a leitura ainda. Chegaram lá? Ok, então mantenha aberta aí a sua Bíblia, no capítulo 53 de Isaías. Vamos começar com uma pergunta. Você já ouviu falar de aspectismo? Alguém aqui já ouviu falar? Aspectismo? Pois é, nem eu tinha ouvido falar sobre isso até bem pouco tempo. Em termos simples, aspectismo, que também é conhecido como viés da aparência, é o nome dado à discriminação a uma pessoa por causa da sua aparência física, o que leva à rejeição dessa pessoa, não é? De certa maneira, todos nós já vivenciamos essa situação. Nos tempos de escola, é muito comum que uma pessoa seja discriminada pela sua aparência, pela sua roupa, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de andar, enfim. O ser humano sempre tem uma forma pecaminosa de agir em relação ao outro, né? Então, o aspectismo tem a ver com isso, essa discriminação que nós fazemos a uma pessoa por causa da sua aparência. Embora não tenha um nome muito comum, a verdade é que a gente pratica esse tipo de discriminação muitas vezes, muito mais do que a gente imagina, e até muitas vezes inconscientemente, não é? No dia a dia, nós categorizamos pessoas o tempo todo pela sua aparência. Às vezes, estamos num ambiente coletivo e uma pessoa se aproxima da gente mal vestida ou com a roupa rasgada. Apesar de que hoje a roupa rasgada é até moda, né? Mas nem sempre foi assim. E então, essa aparência da pessoa nos causa uma certa repulsa e nosso primeiro impulso é de nos afastarmos dela. E dessa forma, nós vamos instituindo de quem nós gostamos, de quem não gostamos, e a quem damos o poder de nos influenciar ou não, tudo em função do aspecto. E o aspectismo não é uma virtude, pelo contrário, ele representa uma falha na nossa capacidade de exercer um juízo correto sobre as coisas, porque, como diz o ditado antigo, as aparências enganam, não é, irmãos? E nós vamos fazendo juízo de valor sobre as coisas e sobre as pessoas em função do seu aspecto, da sua aparência, e na maioria das vezes nós acabamos errando, julgamos mal, e julgando mal nós também acabamos cometendo erros muitas vezes, e até trazendo para o nosso círculo de amizade ou de relacionamento pessoas que pela sua aparência nos transmitiram uma ideia errônea, e quando a gente percebe isso, às vezes já é tarde demais. Mas o aspectismo é antigo. Na verdade, ele é tão antigo quanto a própria existência humana, né? Não nos esqueçamos de que o pecado original ocorreu justamente porque o primeiro casal pôs o foco na aparência do fruto. Recentemente nós falamos sobre Gênesis 3, e o que o texto diz? O texto diz que a Eva, olhando para a fruta, ela pareceu agradável aos olhos e atraente ao paladar, algo desejável. E isso foi algo tão forte, essa aparência que foi transmitida a ela foi tão forte que com isso ela desprezou a ordem de Deus, por conta do aspecto, do fruto. Pois bem, irmãos, no texto de Isaías não era diferente, né? No tempo dele as coisas também eram assim, e é justamente essa categoria que ele vai usar para descrever a rejeição do servo.
embora o servo tivesse a aprovação do próprio Deus, por causa da sua aparência, em geral, ele foi rejeitado pelos homens. E isso comprometeu o alcance da missão do servo, bem como determinou um triste destino para aqueles que o rejeitaram. E, no entanto, a própria rejeição fazia parte do propósito perfeito do Senhor, do servo, o Deus soberano. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui, a partir do texto de Isaías. Na primeira parte da mensagem, nós enfatizamos alguns detalhes do livro que são fundamentais para a gente compreender a profecia em si, o todo. Falamos sobre como Deus chama Israel para ser o seu servo, mas Israel falha sucessivamente por causa da sua rebeldia incorrigível. E desde o capítulo 1, Deus então vai rejeitar o culto oferecido por Israel. E o Senhor chama Israel para arrazoar, para conversar, para discutir. Ele diz: olha, venham até a mim, vamos falar sobre isso. Se vocês tiverem argumentos suficientes para me convencer, então o Senhor tem essa atitude de desprezo pelo culto desde o início do livro. E a razão da rejeição do Senhor à religião israelita está justamente no fato de que a sua religião era divorciada da prática, da vida diária, onde Israel não praticava a justiça, não praticava a verdade, a misericórdia, que são características próprias do ser de Deus. Então, se alguém está ligado a Deus, a comprovação dessa ligação é que essa pessoa ela vai procurar o caminho da justiça, da verdade, da misericórdia, da compaixão, do amor, da graça, da bondade. E, nesse sentido, Israel estava divorciado, separado do Senhor. Então, se era verdade que ele estava ligado a Deus, que era o povo de Deus, essas virtudes deveriam ser vistas na sua vida diária. Então, havia algo falso ali. E o que havia de falso era o comprometimento de Israel com Deus. Não havia realmente um comprometimento. Então, no capítulo 2, o Senhor promete que ele vai suscitar um rei messiânico que será capaz de cumprir toda a sua vontade. Esse rei iria instituir um reino de alcance mundial e todas as nações viriam até Jerusalém para buscar sabedoria e os retos juízos procedentes dos lábios desse rei escolhido pelo Senhor. Isso faz lembrar ali o tempo de Salomão, onde as pessoas saíam de muito longe para ouvir da sabedoria de Salomão. Pois bem, esse rei ele vai ser muito mais sábio que Salomão e impecável na sua atitude, na sua conduta, no seu caráter. No capítulo 6 ocorre aquele encontro que marcaria a vida e o ministério de Isaías, onde ele vê o Senhor no trono de glória e de imediato ele se dá conta da gravidade do seu pecado, ele cai perante o Senhor e então, ao invés do Senhor destruí-lo, o Senhor ordena que um ser celestial tome uma brasa viva do altar e toque nos seus lábios, purificando os lábios do profeta e assim purificando o próprio profeta. De imediato a sua iniquidade é tirada e o seu pecado perdoado. Então, esses dois capítulos, 2 e 6, de certa forma, resumem o andamento da mensagem do livro como um todo, porque, embora Israel seja tão pecador, embora tenha falhado tanto no seu papel de servo do Senhor, Deus não desistiu do seu povo. E essa é uma excelente notícia que Isaías traz, não somente para Israel, mas também para nós. Deus não desiste de nós, apesar de nós merecermos que Ele faça isso. Então, Deus vai seguir com o seu plano de instituir um rei que cumprirá toda a sua vontade, para que ele remova os pecados de Israel, preservando para si um remanescente. E dentro dessa temática tríplice, Isaías trabalha com 3 aspectos da revelação de Deus para Israel, que vão dominar o seu livro, especialmente a segunda parte, que é denominada Cânticos do Servo, 40 a 66. Então, aqui eu utilizo uma definição de um autor chamado Franz Delitzsch, na sua pirâmide dos 3 níveis desses cânticos. A base da pirâmide seria a nação eleita como um todo, o povo de Israel como um todo. O meio da pirâmide seria um remanescente dentro de Israel, e no topo da pirâmide, um único servo que sofre de maneira vicária, substitutiva pelo verdadeiro Israel, e remove a iniquidade e perdoa o pecado.
Então nós identificamos esse servo, né, como seu referente final e definitivo no próprio Cristo, falamos disso também, e vimos que os melhores intérpretes desse texto profético são os autores do Novo Testamento. E todos eles dão testemunho de que o servo sofredor é o Senhor Jesus. Então Isaías reúne esses três temas dentro do quarto e último cântico que nós começamos a ver na semana passada. Ali o rei prometido se torna um rei servo. O remanescente é o objeto da sua missão e a nação como um todo rejeita o rei porque ele é o servo sofredor. Então, na primeira parte da nossa abordagem, nós destacamos a sua divisão clara em 5 estrofes de 3 versículos, e cada estrofe o profeta vai destacar uma característica do servo aprovado. Nós já falamos sobre a primeira característica, que é o fato de o servo ser exaltado e humilhado ao mesmo tempo. Vimos como Isaías destaca a condição exaltada, ao mesmo tempo humilhada do servo sofredor. Ele é exaltado por sua grande sabedoria, suas palavras são convincentes, seu discurso é encantador, porém, a sua aparência desperta repugnância nas pessoas e faz com que ele seja desprezado. Ou seja, o aspectismo predomina no juízo das pessoas em relação ao servo do Senhor. Então, hoje nós vamos seguir com Isaías 53, versículo 1 até o 12. Vamos fazer a leitura do texto? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te damos graças pela leitura da tua santa palavra. Te louvamos porque ela é viva e poderosa, eficaz. Ela pode penetrar no íntimo de cada um de nós e operar ali os teus santos propósitos para levar as nossas vidas ao centro da tua vontade. Ajuda-nos agora a absorver a tua palavra, a compreendê-la. Ó Deus, que o teu Espírito nos ajude nesse momento. Nós oramos
em nome de Jesus. Amém. Bem, seguindo em nossa linha de reflexão, nós veremos como o profeta vai entrelaçar os aspectos que nós acabamos de mencionar dentro dessa parte dos cânticos do servo. Isaías segue um roteiro lógico e muito bem delineado aqui. Ele começa com a apresentação do servo, alguém que ao mesmo tempo é exaltado e humilhado. Ele segue para descrever este servo como rejeitado, que é nosso primeiro tópico de hoje, e termina falando do servo como servo vindicado, ou seja, o Senhor vindicou o seu servo, o Senhor o honrou, o Senhor trouxe a ele uma recompensa por toda a obra das suas mãos. Nós vamos seguir então com a segunda característica do servo, dos versos 1 a 3, o servo rejeitado. Há uma pergunta que está sendo feita aqui no texto: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? A principal discussão aqui em torno desse verso 1 é sobre quem está falando aqui. Muitos creem que se trata do próprio Isaías, por intermédio dos seus discípulos. Outros defendem que são os gentios que estão falando. E a evidência principal aponta para o próprio Israel. Seria uma espécie de confissão de Israel nos últimos dias sobre a sua incredulidade pela maneira que Deus escolheu para cumprir as suas promessas ao seu povo. Ele não elegeu um rei poderoso, vindo com toda a pompa, com todo o poderio militar imbatível. Não, ele escolheu um servo que sofre, um servo cuja aparência despertava tudo nas pessoas menos confiança. E então, isso aqui é algo assim semelhante a quando nós estamos na expectativa de que algo aconteça em nossas vidas e nós imaginamos, nós criamos na nossa mente o cenário em que aquilo deveria acontecer. E às vezes o Senhor até responde às nossas orações, mas como Ele fez de uma maneira que nós não imaginamos que Ele fosse fazer, nós nos sentimos meio que frustrados, porque embora Deus tenha feito, Ele não fez da maneira que nós queríamos que Ele fizesse, não é? Mas Deus é sempre sábio em tudo que faz, e o que Deus faz, Ele faz perfeito, e Ele também faz de modo surpreendente. Então foi assim que se manifestou o braço do Senhor, e aqui nós vemos o cumprimento cabal da promessa do capítulo 52, versículo 10, primeira parte, que diz: o Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações. E esse desnudamento pressupõe o elemento da surpresa, porque o braço revelado é o próprio servo em sua aparente fraqueza. Quando nós pensamos no braço do Senhor estendido, qual é a ideia que nós temos? De um poder, uma coisa assustadora que virá para mover montes, terra e céu. Não pensamos num servo frágil, sofredor, mas há uma passagem importante em Zacarias, no capítulo 12, versículos 9 a 10, depois você pode consultar, que vai descrever, primeiro, que Deus cumpriria a sua promessa de resgatar Israel. Zacarias é um profeta pós-exílico, ele profetiza depois do exílio, e a sua promessa é que Deus vai resgatar o seu povo, e que Ele vai trazer um novo tempo, um tempo promissor, um tempo auspicioso, um tempo de alegria para Israel. Mas, em segundo lugar, Ele faria isso por meio de um unigênito cujo corpo seria traspassado. Aqui a coisa já fica estranha, porque essa expressão traspassado, ela tem a ideia de uma morte violenta, uma morte à espada ou lança. Então já fica estranho, Mas o terceiro ponto dessa passagem de Zacarias é que o Senhor daria graça e fé para que muitos crescem nele, a ponto de virem a prantear aquele que eles transpassaram. Ou seja, então, existe aqui uma profecia, uma promessa de que esse rei messiânico, esse servo que viria para fazer a obra de Deus de restauração na vida do seu povo, ele viria de uma forma surpreendente, que ninguém esperava. O Novo Testamento identifica o povo de Israel nessa passagem, se você fizer a leitura de João, capítulo 12, no versículo de número 38, João 12, 38,
vai dizer assim, depois, versículo 36, segunda parte até o 38. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles, e embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, na perspectiva do povo, dos autores do Novo Testamento, essa profecia dizia respeito à incredulidade de Israel. Também Romanos capítulo 10, verso 16, o apóstolo Paulo também vai falar a respeito disso, dizendo, no verso 15, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Ou seja, então, lá no Novo Testamento, essas pessoas que não creem, essas pessoas de coração duro, são o próprio Israel, que não creu no Messias quando ele veio. Na sua atitude incrédula diante desse Messias, que foi achado em forma de homem, se humilhou até a morte de cruz, ela já era pré-anunciada aqui pelo profeta Isaías. E nesse sentido, a mesma confissão poderia ser feita por qualquer homem ou mulher que viesse a rejeitar o Messias. Afinal, foi o pecado original, né, de todo homem e mulher que levou o rei servo a ser traspassado. E talvez tenha sido até a intenção do autor omitir deliberadamente a identidade de quem fala, para que qualquer pessoa pudesse se ver nessa necessidade de confessar a sua responsabilidade no sofrimento do Messias, nessa atitude arrogante de rejeitar a aparência tão desprezível do seu Salvador. Quantas pessoas ainda hoje desprezam a oferta de salvação que Jesus faz? Porque elas se sentem tão elevadas, tão importantes, né? Me lembro que quando o Mel Gibson lançou aquele filme, A Paixão de Cristo, muitos críticos, especialmente no cinema, disseram que ele exagerou nas cenas de violência, como quem dizia, Jesus não sofreu isso tudo aí que você mostrou, né? Talvez Mel Gibson não tenha exagerado, talvez ele tenha errado para menos, muito mais do que para mais. Talvez ele tenha omitido muito dos sofrimentos que o Messias sofreu realmente pelos nossos pecados. Mas o autor vai destacar aqui, então, 5 modos pelos quais o Senhor foi rejeitado. Primeiro, Isaías retoma aqui a promessa do renovo, do capítulo 4 e do capítulo 11, que também está ligado à promessa de purificação do povo de Israel. Lá no capítulo 4, Isaías diz que o renovo, quando vier, ele vai resgatar Israel das suas impurezas. No entanto, a aparição desse broto, desse renovo, né, que aqui é mostrado como broto de uma planta em uma terra seca, revela pouca esperança de sobrevivência. Ou seja, não há nada de promissor no surgimento desse servo. Ele não vai vingar, né? Como o broto numa terra seca. Nós olhamos para a terra em que o broto apareceu e nós vamos dizer, ele não vai à frente porque não tem como ele seguir em frente, não vai dar nada. A ideia é mais ou menos essa. O segundo ponto é que ele não tinha boa aparência, não apenas no aspecto físico, mas também e sobretudo na proposta da vida e do modo de operar desse servo. O servo em nada é atraente, não transmite confiança, nem desperta esperança. Também, terceiro ponto, é que o resultado natural dessa avaliação pelo viés da aparência é o desprezo e a rejeição dos homens. A frase que diz que ele é o mais rejeitado entre os homens, no texto hebraico tem um peso muito grande. O texto traz assim, o servo sofreu a cessação dos homens, no texto hebraico. E a maioria dos intérpretes vai traduzir da seguinte forma, os homens cessaram totalmente qualquer relação com ele por julgá-lo irrelevante, sem qualquer valor, e por isso ele foi abandonado pelos homens. Era assim que os líderes de Israel viam a Cristo, alguém irrelevante, sem nada a oferecer. O quarto ponto é que o servo é rotulado no texto hebraico como um escondedor de rostos. O que isso significa?
que ninguém queria olhar para ele. O motivo é óbvio, né? Ele não tem nada de que agrade ao olhar. É um homem de dores, é um homem doente, experimentado no sofrimento. Eu não sei quanto a você, mas eu, quando era criança, que ia para a casa da minha tia assistir a Paixão de Cristo, já falei isso aqui muitas vezes, quando chegava a hora da crucificação, eu escondia o rosto, porque era uma cena tão forte que eu não aguentava olhar para aquilo. E me transmitia também uma ideia de injustiça. Embora eu fosse criança, já conseguia entender isso, né? E a minha tia chorava de se acabar quando aparecia a cena da crucificação. Todo ano ela chorava, impressionante. E na perspectiva do observador, então, o simples fato de olhar para ele podia levar à ideia de alguma identificação, né? Mas o fato é que ninguém quer ser identificado com algo que sugira fracasso. Ninguém quer ser identificado com algo que sugira frustração. Então as pessoas desviavam dele o olhar, não é? E por fim, ninguém se importou com a sua dor. O texto diz: dele não fizemos caso. Um comportamento dissociativo que é inerente ao ser humano por causa do pecado. Não é? O nosso afastamento natural daquele ou daquilo que transmite essa ideia de fracasso e de perda. Não é? É por isso que nós, muitas vezes, irmãos, como falamos no início, erramos na nossa avaliação. Nós procuramos nos associar àquilo que transmite a ideia de sucesso. As redes sociais hoje são um ambiente propício para isso, né? Porque todo mundo quer mostrar uma imagem de sucesso a seu próprio respeito. Dificilmente uma mãe vai colocar lá um vídeo do momento em que ela está ali trocando as fraldas do seu bebê, né? Ou lavando a roupa, ou fazendo os trabalhos, as tarefas diárias, quando ela está toda desgrenhada, com o cabelo despenteado, sem maquiagem. A ideia, eu sei que hoje em dia não tem loucura para tudo, né, nas redes sociais, mas em geral a ideia que se tem é que nós precisamos projetar essa imagem de sucesso, para que tenhamos seguidores. Mas, nesse caso, esse Salvador que aqui é apresentado não teria muitos seguidores. E nesses 5 pontos que retratam a rejeição do servo, é impossível nós não fazermos de imediato uma associação com a pessoa de Cristo. Não é? Primeiro, o seu surgimento nada promissor, definido em uma pergunta: pode vir algo bom de Nazaré? Foi a pergunta de Natanael, no capítulo 1 de João, versículo 46. Ou, naquela criança indefesa, você já se perguntou alguma vez por que Deus enviou Cristo ao mundo como uma criança indefesa, para uma menina ali de uns 16 anos, 15, 16 anos, cuidar, e um José desconfiado, não querendo assumir a paternidade, querendo fugir no meio da noite? Por que Deus fez isso, irmãos? Por que Ele não mandou Cristo para nascer num palácio, né, cercado de todos os cuidados, ou que Ele já tivesse vindo um homem feito? Não transmite uma ideia de insegurança, de aflição, não é? Então, Deus tem esse modo de agir, e a vinda de Cristo ao mundo trouxe esse aspecto de nada promissor. Segundo, um simples carpinteiro que não tinha nada que agradasse, apesar da sabedoria de suas palavras, os seus próprios conterrâneos o rejeitavam, a sua própria família o rejeitou, né? Que também é o terceiro ponto, rejeitado pelos seus parentes, Marcos capítulo 6, versículo 4. Quarto ponto, pendurado na cruz, e os olhares lançados sobre ele não eram para ele necessariamente, mas para o seu estado mutilado. Aquela cena de horror, um homem nu, ensanguentado, e quem passava zombava dele, balançando a cabeça, dizendo: olha, ele ainda dizia que era filho de Deus. E por fim, ninguém fez caso da sua dor, não houve quem se compadecesse dele. Então, tem tudo a ver com esses 5 pontos que Isaías levanta. Mas a terceira característica desse servo é que ele assume o lugar dos outros. Ele vai sofrer
de forma injusta por algo que ele não cometeu. Versículos 4 a 6. Né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Então, essa terceira característica do servo descreve a missão vicária de Jesus. O termo vicário significa substitutivo, é uma substituição. Essa estrofe aqui é o centro nervoso do cântico, não só desse, mas dos 4 cânticos do servo. E aqui o autor destaca 2 coisas. A primeira é que o servo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. É a constatação de um fato. Apesar de nós não termos por ele nenhuma consideração, ele tomou as nossas enfermidades e dores sobre si. Você já ouviu alguém dizer assim, eu não mandei ele morrer por mim? Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi uma vez, quando eu fui evangelizar um grupo, e aí uma pessoa falou isso. Quando eu falei que Jesus morreu por ela, ela falou assim, mas eu não mandei ele morrer por mim. Oh, que vontade que me deu naquela hora de impor as mãos sobre aquela pessoa, com uma certa relevância, né? Uma certa veemência, mas a gente tem que se controlar, né, irmãos? Porque independente de nós querermos ou não, independente de nós nos agradarmos disso ou não, Jesus morreu pelos nossos pecados, independente do que nós queiramos ou não, independente do que nós gostemos ou não, ele morreu pelos nossos pecados, apesar de nós não termos nenhuma consideração por ele. Ou seja, o que ele fez independia totalmente da atitude humana, irmãos. Foi algo predeterminado pelo Senhor. O servo é literalmente solidário com as dores humanas. Ele as sentiu, ele as sofreu. O servo é literalmente solidário com as nossas aflições. Mas a obra do servo vai além. Ele não veio ao mundo só para ser solidário, e ele também, ouça bem isso, ele também não veio eliminar todas as enfermidades e dores que nós sofremos como consequência do pecado no mundo. Eventualmente a gente ouve falar sobre isso. Olha, você já está curado, porque o texto de Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele tomou sobre si. Meus irmãos, isso aqui é um texto que fala de redenção, não fala de solução. Fala de solução, sim, no sentido de que a morte de Cristo foi uma morte que trouxe a solução definitiva para nós, mas não no sentido de que nós vamos conseguir viver aqui nesse mundo sem aflições, sem lutas e sem enfermidades. Ele veio trazer a solução definitiva para nós, no sentido de que ele nos redimiu do nosso maior problema, que é o problema do pecado. Se a sua morte se restringisse a curar as nossas doenças físicas e temporais, o nosso problema principal permaneceria, que é o domínio do pecado e o seu poder sobre nós. Você entende isso? Isso não quer dizer que Jesus não possa me curar. Ele pode, se assim for o seu propósito por alguma razão. Isso não quer dizer que ele não possa te curar. Ele pode curar você. E nós devemos orar e pedir a cura. Ele manda que nós o façamos. Mas a sua vinda ao mundo não teve como propósito principal curar todas as nossas doenças. Se Deus tivesse prometido isso, meus irmãos, não existiria a UPA, não existiria pronto-socorro, não existiria hospital, não existiriam médicos, porque Ele teria feito. Mas Ele não prometeu isso para nós. O que Ele prometeu é que Ele nos livraria definitivamente do nosso arqui-inimigo, que não é nem o diabo, é o pecado. Esse é o nosso inimigo mais terrível, porque ele trabalha silenciosamente. E não adianta a gente repreender e bater o pé e mandar ele sair, porque ele não sai assim, não. É um trabalho a ser feito. O trabalho começa na cruz, mas ele tem continuidade na nossa vivência diária. Quando nós, como Paulo vai dizer, vamos lutar para mortificar o pecado na nossa natureza, que ainda não foi totalmente transformada. Então, o segundo ponto é que o servo tomou o nosso lugar, assumiu em si mesmo os pecados de todos nós. Ele não veio só ser solidário conosco, ele veio tomar o nosso lugar.
enquanto nós o achávamos oprimido de Deus, porque ele padecia por culpa de nossos pecados, não os dele. Mas quando nós vemos alguém em aflição, o que a teologia da prosperidade nos ensina? Está assim porque pecou. Porque se não pecasse, não estava passando por luta. Está duro porque pecou. Se não pecasse, não estava duro. Meu Deus. Se fosse assim, a maioria dos grandes homens de Deus na história, meus irmãos, seriam reprovados por nós, porque foram pessoas simples. O Filho de Deus não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Mas não, ele tomou os nossos pecados sobre si. Não esqueçamos, as nossas doenças físicas e sofrimentos temporais nunca foram a prioridade de Deus, porque elas, embora sejam motivo de aflição e angústia para nós, elas não podem ser tiradas definitivamente enquanto estivermos vivendo nesse corpo mortal, irmãos. Veja, Lázaro foi ressuscitado, eu sempre uso esse exemplo, e lá no capítulo 12, os judeus queriam matá-lo de novo. Se ele tivesse se tornado imortal, os judeus não iam querer matá-lo. Mas como eles queriam matá-lo, é porque, embora ele tenha sido ressuscitado no tempo e no espaço, ele ainda era sujeito à morte. Mas vai haver um dia em que Jesus vai dizer para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E nunca mais ele vai poder morrer. E isso ele vai dizer para cada um de nós. E nós nunca mais vamos morrer. Mas enquanto estivermos aqui, estaremos sujeitos a essa limitação. Além disso, irmãos, as doenças físicas, elas nos fazem sofrer, sim, mas elas não têm o poder de nos afastar de Deus. Amém, irmãos? Pelo contrário, muitas vezes são as nossas doenças que nos levam para mais perto de Deus. O salmista Davi fala isso, Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi bom me ter sido afligido para que eu pudesse conhecer a tua lei. Ou no versículo 67, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu conheço a tua lei. Ou seja, ele reconhece um benefício nas aflições. As aflições nos levam para mais perto de Deus. Mas, se as doenças não têm o poder de nos afastar de Deus, o pecado tem. Portanto, irmãos, ao olharmos para esse capítulo, nós devemos ter em mente que, ao falar do servo enfermo, ele pretende muito mais se referir à chaga do pecado, à doença espiritual de Israel, que foi retratada em termos semelhantes. Lá no capítulo 1, versículos 5 e 6, o Senhor vai dizer: vocês estão com o corpo de vocês tomados de enfermidade, do pé à cabeça, vocês são apenas chagas. Isso não é no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Era assim que Deus via o povo de Israel. E quantas pessoas vivem assim neste mundo, irmãos? Você olha para elas, elas estão, tão bonitas por fora, adornadas com belas roupas e joias. E quando você conversa com essas pessoas, você vê que elas estão mortas por dentro. Observe que o autor fala aqui de substituição, que é o conceito expiatório que nós vamos encontrar na Torá, do castigo que nos traz a paz, o castigo por causa do pecado, e a ideia dominante aqui é a desobediência de um filho que recebe o merecido castigo do pai. Mas o pai castiga o filho por causa da justiça que precisa ser praticada. No entanto, depois que esse castigo vem e a justiça é praticada, disso vai resultar a reconciliação entre o pai e o filho. Então Israel é esse filho rebelde. Mas o castigo e a disciplina não são para destruí-lo. E ela vem não sobre o próprio Israel, mas sobre o servo aprovado. Então as feridas do servo são o resultado da culpa de Israel e da culpa de todos nós que ele assumiu sobre si. E todos os termos usados são termos redentivos, expiatórios, que pressupõem um resgate. No Antigo Testamento nós vemos a ideia da substituição na imagem dos animais sacrificados pelo povo, em lugar do povo. Mas, meus irmãos, nenhum animal poderia redimir de modo eficaz e definitivo os pecados de alguém.
isso foi possível apenas por causa da atitude do servo, que assumiu a nossa culpa e se deu por nós. Louvado seja Deus. Veja ali quando Abraão está com Isaac lá no monte, que ele levanta o cutelo para imolar o filho, o que o anjo fala? Segura aí, Abraão. Não faça isso. E aí, é interessante que quando eles estão subindo ainda o monte, o Isaac, muito perspicaz, ele diz: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, mas e o cordeiro? Aí Abraão fala o quê? Meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. E quando o anjo, né, impede que... E vou te falar, aquela cena ali é uma cena terrível, né? Quando a gente assiste o filme, a gente sabe tudo que vai acontecer, mas é como se não soubesse, né? Que o anjo espera até o último momento. É por isso que eu falo, Deus tem um senso de humor extraordinário, né? Ele podia ter falado antes: Abraão, olha, nem mexe nesse cutelo, porque não vai ter sacrifício. Não, ele deixa ele levantar o cutelo, e quando vai arriar, imagina se ele não escuta. Ainda bem que Abraão escutava bem, né, irmãos? O anjo fala: Abraão, não faça isso. E aí, quando ele olha no cantinho assim, o que tem lá? Um cordeiro. E aí o cordeiro toma o lugar do Isaac. Isso é substituição, isso é sacrifício vicário, substitutivo. Então, várias passagens no Novo Testamento vão recordar esses versos e vão atribuí-los diretamente a Cristo, né? Mateus 8, versículo 17. Se você for rápido, você pode abrir aí e acompanhar a leitura. Mateus 8, versículo 17. Vai dizer assim, é verso 16 e 17. Ao cair da tarde, trouxeram Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. E ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E ainda Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Vai dizer aí: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. É impressionante ler que Cristo morreu pelos ímpios, né? Isso Paulo vai dizer em Romanos 5, 6 a 8, que a seu tempo Cristo morreu pelos ímpios, que ele entregou voluntariamente a sua vida, ele se entregou para morrer a nossa morte. João capítulo 10, quando ele diz: ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. Isso, irmãos, é gloriosamente constrangedor. É o que Paulo também afirma lá no capítulo 2, capítulo 5 da segunda carta a Coríntios, versículo 10, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Nós ficamos constrangidos quando nós vemos o que Cristo fez por nós. Constrangidos. Você se sente constrangido quando suponhamos que você comprou alguma coisa lá em algum lugar no mercado, diz assim: daqui a pouco eu passo aí para pagar. E aí quando você chega lá, alguém fala: sim, seu vizinho passou aqui, já pagou. Você fica constrangido? Não? Pois é. Mas tem gente que fica constrangida, né? Dá um certo constrangimento, porque você fica pensando: poxa, eu deixei em falta lá uma conta e alguém veio e pagou. Aí, quanto mais constrangidos nós ficamos diante do que Cristo fez por nós, irmãos. Porque naquele caso do exemplo, nós podíamos pagar a conta, aqui não. Aqui não tinha como nós pagarmos. Só Ele podia pagar por nós. Então, fechando aqui essa estrofe, o autor vai explicar qual era a nossa condição quando o servo foi castigado por nós, versículo 6. Ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho. Então, são duas sentenças que compõem esse verso e expressam bem o que é a graça de Deus. A primeira é essa: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho. A imagem aqui é a de indivíduos de um rebanho que estão deliberadamente dispersos. Você sabe que a ovelha é o animal mais estúpido que existe, não é? A vida da ovelha se resume ao seguinte: água, uma moita de pasto e mais nada.
A vida de uma ovelha se resume a isso. Então, onde ela sentir, né, o cheiro de mato comestível, onde ela sentir o cheiro da água, ela vai se encaminhar para aquela direção. Se tiver um abismo, ela vai para o abismo, independente da condição que exista. É como se cada ovelha escolhesse o seu próprio caminho. E pela sua condição ignorante, ela vai sempre caminhar em direção a algum tipo de perigo. E o conceito aqui é de pessoas arrogantes que acreditam que se bastam. Então, elas escolhem o seu próprio caminho ao invés de se voltarem para Deus, mas por serem cegas espiritualmente, elas não podem encontrar o caminho da vida. E qual deveria ser a atitude do pastor para com essas ovelhas, irmãos? A atitude deveria ser aquela que sempre tomamos quando lidamos com pessoas rebeldes, não é? O castigo. Mas é isso que o texto diz? Não. O que o texto diz é exatamente o contrário, versículo 6, segunda parte. Ele diz aí, vamos ler juntos? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja só. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Do ponto de vista da própria lei, essa solução seria injusta. Deuteronômio 24:16, a palavra diz assim: o pai não levará a culpa pelos pecados do filho, e nem o filho levará a culpa pelos pecados do pai, cada um levará a sua própria culpa. Mas não é o que acontece aqui. A culpa é nossa, mas quem leva a culpa é o servo sofredor. É isso, exatamente isso, meus irmãos, que é graça divina. A graça salvadora do Senhor expõe esse ato aparentemente injusto que foi operado para a nossa redenção. Então veja o que vai dizer sobre isso o apóstolo Pedro. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Observe que o verso começa, verso 6 de Isaías aqui, começa e termina com a mesma frase, todos nós. Ele diz, todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, e Deus fez cair sobre o servo a iniquidade de todos nós. Então, isso aqui mostra a extensão tanto do pecado sobre toda a raça humana, quanto a extensão da expiação operada pelo servo, por Cristo, né, sobre todos os povos, ou seja, sobre pessoas de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações, como o Apocalipse capítulo 5 vai informar. Então, nos versículos 7 a 9, nós vamos ver aqui o servo voluntário e submisso, é a quarta característica do servo. Diz aí o texto que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, a pior coisa que existe é a gente sofrer uma injustiça e não poder falar nada. Não é verdade? É a pior coisa que tem. Porque o ato de falar, ele, de certo modo, ele ameniza o sofrimento da injustiça que foi sofrida. É como se fosse uma recompensa, não uma recompensa, mas uma restituição, não é? Mas e quando a gente sofre e não pode falar nada? Mas, além disso, quando a gente sofre e escolhe não falar nada, e é mais difícil, né? Quando a gente não fala porque não pode, é uma coisa, mas quando a gente não fala porque escolhe, é outra coisa. O servo aqui em questão, ele não fala porque ele não pode, ele não fala porque ele escolhe não falar. Foi uma escolha que ele fez. Isaías vai destacar, então, essa penúltima característica do servo, a sua voluntariedade e a sua submissão. Esses 3 versos mostram 3 etapas da paixão do servo. Fala do seu sofrimento,
da sua morte e do seu sepultamento. E em cada uma delas o autor enfatiza que todas as aflições do servo representam o fruto de uma entrega voluntária e submissão à vontade do Senhor, que é o seu propósito redentivo. Então, é interessante que o texto vai seguir com a imagem da ovelha. Percebeu? Ele fala da ovelha no verso 6, e ele entra no verso 7 falando da ovelha. Qual é a diferença, irmãos? Tem diferença aqui entre ovelha e ovelha? Sim ou não? Hein? Estão em dúvida, né? A diferença é que lá no verso 6, as ovelhas são nécias, elas são estúpidas, são resistentes à direção do pastor, e elas procuram o seu próprio caminho. Uma representação do ser humano rebelde contra Deus, obstinado no seu pecado. Mas aqui a ovelha é mansa, ela é obediente à vontade do pastor. Ela caminha para a morte sem oferecer qualquer resistência ou mesmo vocalizar qualquer balido, ela está totalmente muda. É a imagem do servo que caminha para a morte vicária, substitutiva, sem dizer uma palavra. Então nós e o servo partilhamos da mesma natureza. O apóstolo Paulo diz que Jesus, deixando a forma de Deus, deixando a sua existência divina, assumiu a forma humana. Então ele se assemelhou a nós na nossa natureza. A diferença é que nele essa natureza é transformada. Ela é submissa à vontade soberana do Criador. Não é? Então o verso 7 mostra aí que antes da sua morte a ovelha passará pela tosquia. E aqui representa o sofrimento e a humilhação do servo antes da sua morte, quando ele é despido da sua dignidade. Foi assim que Cristo caminhou para a cruz, sem oferecer qualquer resistência. Outra coisa que irrita a gente, me irritava profundamente nos filmes da paixão era isso. Quando ele carregava aquela cruz, ia sem falar uma palavra, ficava pensando, meu Deus, por que ele não levanta a mão para o céu, não pede que um raio venha aqui, acabe com isso tudo, ou então que venha um exército. Aí um dia, quando eu me converti, eu levei um tapa na cara quando eu li pela primeira vez aquelas palavras, né, quando Pedro vai reagir lá no Monte das Oliveiras, e ele fala, rapaz, você não sabe que se fosse a minha vontade, eu poderia agora pedir ao Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos, e eles pelejariam em meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Eu falei, Deus, eis aqui uma ovelha estúpida. Então, irmãos, foi assim que Cristo caminhou para a cruz sem oferecer resistência. Ele podia ter se livrado, mas deliberadamente escolheu fazer aquilo que era vontade do Pai. Os tosqueadores foram as autoridades religiosas de Jerusalém, Anás, Caifás, Sinédrio, que tramaram todo o processo da sua humilhação pública, da sua tosquia, ao que Jesus se rendeu sem dizer uma palavra, antes de o levarem à morte por crucificação. É possível que tenha sido esse o texto que motivou a afirmação de João Batista, né? Ao ver Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O verso 8, mostra a imolação da ovelha. Pela opressão e pelo juízo foi levado de sua linhagem quem se preocupou com ela, porque foi cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. A morte em sacrifício. A primeira frase do verso é controversa. No entanto, a maioria dos intérpretes entende que ela significa que um tratamento injusto foi dado ao servo. Ele não merecia o tratamento que recebeu. A versão dos 70, a Septuaginta, que é a Bíblia, o Antigo Testamento grego, traduz o texto assim, ele foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Então, a melhor tradução aqui talvez seja da NVT, que diz, condenado injustamente, ele foi levado embora, levado para a morte. E nesse sentido, o início do verso combina com a reiteração da inocência do servo lá no final,
não é? Quando diz que ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. E todos os juízos que sobrevieram a Israel foram mais do que justos. Então essa é uma das passagens que esclarece que o servo não é Israel, porque Israel mereceu todos os juízos que sofreu. O autor ainda salienta que o servo morreria prematuramente, sem deixar descendentes. Isso seria revisto, ou será revisto lá nos últimos versos do capítulo, e daqui a pouco nós vamos ver. Então foram esses 2 versos que deixaram o eunuco etíope intrigado. Ele voltava de Jerusalém, estava lendo o profeta Isaías, quando seus olhos bateram justamente no verso 7 e 8, ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E ele lendo isso, e ele começou a ficar aflito. Então, até que Filipe chegasse e falasse com ele e explicasse que esses versos se referem a Jesus. Então, irmãos, esse texto de Atos é muito esclarecedor, na verdade, né? Porque a tradução usada, ela reitera a injustiça cometida na condenação do servo à morte. Vamos ver, Atos capítulo 8, 32 a 33, rapidamente. É uma passagem muito importante para entender Isaías capítulo 53. Diz assim, Filipe se aproxima, né, e fala com ele, pergunta se ele entende o que lê, e ele então convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Verso 32, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Veja como é diferente a versão que é usada aqui em Atos. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, Filipe vai explicar ao eunuco qual é o sentido da passagem. Então, a tradução usada aqui, ela vai reiterar a injustiça cometida com a condenação do servo à morte, e também a pergunta do eunuco e a resposta de Filipe esclarece que o texto não fala de Isaías, como nós vimos no início que alguns pensam que fala, né? O versículo 34 diz, então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então o Filipe diz a ele, não, ele não fala de si mesmo, ele está falando de Jesus. Entende então como o texto é importante? Né? E aí nós chegamos ao verso 9, onde nós vamos ver o sepultamento do servo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nem o engano fosse encontrado na sua boca. Um sepultamento indigno. De acordo com o autor, o servo foi humilhado até em seu sepultamento. Seria, nas palavras de John Oswalt, abre aspas, o último insulto a uma vida saturada de insultos. Fecha aspas. Então, vemos aqui a associação comum do Antigo Testamento entre a riqueza e a perversidade, ou a impiedade. Salmo 49, versículos 6 e 7, por exemplo, vai falar sobre isso, sobre os ricos que confiam na sua riqueza. Veja que o autor, ele opõe aqui a integridade do servo ao fato de ele ter sido posto na sepultura de um rico. Eu faço aqui uma ressalva, irmãos, que é uma cultura da época, no entendimento, mostrando que naquele período havia muitas formas de enriquecimento ilícito. Boa parte do enriquecimento das pessoas era obtido desse jeito. Mas mesmo no Antigo Testamento, a riqueza também pode ser associada ao justo. Capítulo 112, versículos 1 a 3 do Salmos, vai falar sobre isso, que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Então, a riqueza em si não é necessariamente sinônimo de perversidade, de maldade, de impiedade. Mas, no contexto aqui, representa isso. O importante é que, novamente, se enfatiza a inocência do servo, mas há um acréscimo aqui, diz que da sua boca jamais saiu qualquer palavra de engano. O que Isaías vem mostrando, com todas essas ênfases da inocência do servo, é que ele, por ser alguém totalmente justo, bom, puro,
e correto, seria a única vítima que poderia assumir os nossos pecados e satisfazer as exigências da justiça divina, porque ele era totalmente puro, totalmente bom, reto, obediente aos olhos de Deus. Então, irmãos, uma observação importante é que o apóstolo Pedro reúne todos esses conceitos numa única passagem como referencial para a vida cristã no mundo. Vamos ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 a 20. Já estamos caminhando para o final aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 25. Diz assim: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. É quase que um comentário que Pedro faz de Isaías 53, não é? E mostra muito claramente como os autores do Novo Testamento viam esse texto. Chegando agora ao final, versículos 10 a 12, nós vamos ver a última característica do servo. Agora o servo é o servo exaltado. Vai dizer aí: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse último bloco vai trazer um grande desfecho a tudo que se tem visto. E ele também esclarece alguns pontos obscuros dos versos anteriores. Então, primeiro, a primeira parte do verso 10 traz meio que uma solução estranha, esquisita, porque depois de tudo que vem sendo dito em relação ao servo, o que seria correto a gente ler aqui, né, no versículo 10, primeira parte, seria algo assim: ele sofreu tudo isso, apesar do Senhor ter se agradado dele. Mas não, o profeta diz: todavia ao Senhor agradou o quê? Esmagá-lo. Meu Deus, esse texto é desafiador, né, irmãos? Então, os sofrimentos terríveis que foram impostos ao servo não são obra do acaso, mas cumprem o propósito de Deus. É óbvio, irmãos, que a expressão ao Senhor agradou esmagá-lo não deve ser tomada ao pé da letra aqui. Deus não é sádico. Ele não tem prazer no sofrimento de nenhum ser humano, muito menos no sofrimento do seu próprio filho. O que o autor está ressaltando é que a morte do servo cumpriu uma parte importante do plano redentivo de Deus. E foi do agrado de Deus que o seu Filho unigênito viesse a esse mundo mau e aqui sofresse, porque uma obra grandiosa de salvação estava sendo feita naquele momento. Então, o que de fato agradou a Deus são os resultados abundantes dessa vida de sofrimentos, dessa vida sacrificial do rei, servo e filho de Deus. É o que o profeta vai destacar a seguir, no versículo 11, versículo 10, segunda parte, versículo 11, primeira parte, vai dizer aí, a vontade, ele prolongará os seus dias, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então veja que os
os insultos, as humilhações vividas pelo servo não foram em vão. Veja que a vida interrompida precocemente, antes que pudesse gerar descendência, como nós vimos que ele morreu sem gerar descendência, redundou em uma descendência numerosa e em uma vida longa. O texto fala que ele verá a sua posteridade, ou seja, os seus descendentes, a sua descendência, e que ele prolongará os seus dias. E aqui nós sabemos que tem o contexto de eternidade. Agora, isso pressupõe o quê? Que o servo esteja vivo, não é, irmãos? E é interessante que na versão NIV, ou na NVI, tanto faz, o texto traz a tradução dos manuscritos de Isaías encontrados no Mar Morto. E diz assim: depois do seu sofrimento, ele vai ver a luz da vida e ficará satisfeito. Pois é exatamente isso que o autor está anunciando. Ele verá o fruto do trabalho árduo da sua alma. Então, sim, o servo ressurgiu dos mortos, ele vive. Ele não está mais morto. Agora o servo reviveu. É isso que Isaías está mostrando aqui. Por isso ele pode celebrar o fruto penoso, o fruto do trabalho penoso da sua alma. E vem o verso 11, segunda parte, que diz: o meu servo justo com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui nós vemos a justiça justificadora do servo. O conceito de justiça vem sendo enfatizado desde o capítulo 40, especialmente no capítulo 51, 4 a 6, promete que a justiça se tornará uma luz para todas as nações. E aqui se vê o cumprimento dessa promessa na obra do servo, assim como ele representou a Israel, bem como todos nós, se entregando em nosso lugar para expiar a culpa e o pecado, ele também nos representa em termos de justiça. Na sua justiça, nós somos declarados justos. Ou como nas palavras de Paulo, a sua justiça nos foi imputada. Na morte vicária do Filho, o Pai se tornou justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E é interessante que lá no capítulo 45 nós vemos Ciro, que é levantado por Deus para libertar Israel do cativeiro geográfico e reconduzi-lo à sua terra, a terra da promessa. Mas Jesus fez muito mais, meus irmãos, porque ele libertou a Israel do cativeiro do pecado, assim como a todos nós, e abriu caminho para a entrada na Jerusalém, que será descrita logo à frente, a nova Jerusalém, né, que tem aí capítulo 60, descrevendo essa nova Jerusalém, é aquela na qual nós vamos viver para sempre com o Senhor, quando em Apocalipse também nós vamos ver menção a essa nova cidade. Então, no verso 12, nós vamos ver a recompensa do servo. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Temos aqui uma descrição muito semelhante a Filipenses 2, 5 a 11, que vai mostrar ali a exaltação do servo depois do seu sofrimento e humilhação. Então aqui nós temos a exaltação final do servo sofredor. Cumpre-se literalmente as palavras do primeiro verso dessa perícope, né? Quando vai dizer lá no versículo 13 do capítulo 52, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Então, John Oswald afirma que a descrição feita aqui indica um cortejo de vitória após uma grande batalha. De fato, irmãos, a linguagem fala da ascensão do servo entre os grandes e poderosos, que é uma linguagem figurada também. Não é que Jesus vai se assentar entre os grandes e poderosos da terra, porque ele é o grande e poderoso, único, Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas cita os despojos de uma batalha, e nesse caso, os despojos são as vidas redimidas de todos aqueles que creem em Jesus. Então, essa é a descendência do Senhor. Somos eu e você, somos nós. Você é o despojo de Cristo. Você é a paga por todo o trabalho que Cristo teve.
ao entregar a sua vida por nós. Vamos ler aqui uma última passagem, Apocalipse 7, 9 a 11. Vendo a grandiosa descendência, né, do Cordeiro de Deus, uma linda cena que retrata a forma final do que Isaías descreve aqui. Chegou lá? Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então aqui está, meus irmãos, o prêmio do Cordeiro, por ter lutado espiritualmente em favor do seu povo, por derramar a sua alma na morte, por ser contado com os transgressores. Vemos aí o contraste proposital, o que havia antes sido humilhado, agora é exaltado sobremaneira. E o autor ainda termina com uma última afirmação da inocência do servo, mostrando que ele foi contado com os transgressores, como se fosse um deles, identificado com eles, contudo, ele levou sobre si os pecados dos outros, muitos outros, não seus próprios pecados, e pelos transgressores ele intercedeu, ou seja, ele fez a mediação entre Deus e os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, nós temos aqui uma descrição fiel do trabalho do Cordeiro. Nós temos aqui uma descrição fiel do rei prometido Isaías, que também é o servo sofredor, que veio a este mundo para entregar a sua vida por nós, para levar sobre si as nossas enfermidades, as chagas do pecado que estabeleciam o rumo das nossas vidas, mas que desde então delas fomos libertados. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui 3 breves aplicações para nós orarmos. A primeira delas, meus irmãos, é a respeito da necessidade que nós temos de meditar sobre isso. Aos domingos, quando nós nos sentimos muitas vezes desanimados de vir à igreja, ou pensamos: poxa, eu só vou de manhã, ou então eu só vou à noite. Meus irmãos, nós precisamos pensar sobre quem é o Cristo a quem nós adoramos. Precisamos trazer à nossa memória quem é Ele. Ele não é qualquer um, meus irmãos. Ele é o servo aprovado, que assumiu a forma humana e, tendo existido em forma humana, Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E Ele fez isso por mim e por você. É a esse Cristo que nós adoramos. É por Ele que nós levantamos no domingo pela manhã, nos arrumamos para vir à igreja. E no domingo à noite não marcamos compromisso, porque sabemos que já temos um compromisso com o nosso Senhor. Só fazemos isso uma vez por semana. Então precisamos fazer bem feito, não é verdade? Precisamos adorá-lo como Ele é digno de ser adorado, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso ímpeto, com todo o nosso empenho. Então, que nós possamos buscar a ajuda de Deus para que Ele desperte em nossa mente essa compreensão. Que a leitura de Isaías seja feita com outros olhos por nós. Que esse texto esteja gravado na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração. Para que nós jamais depreciemos aquilo que Cristo fez por nós. Para que nós não façamos como o autor do texto, como o texto vai dizer, né, que nós não o levamos em conta.
Ou seja, nós não fizemos caso dele, não o julgamos importante, necessário, ou, como judeus, nós o julgamos irrelevante. Irrelevante a ponto de sonegarmos a ele o culto que lhe é devido. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É assim que ele virá, irmãos, para acertar as suas contas com os seres humanos, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, gravemos esta preocupação em nossas mentes e busquemos em Deus essa compreensão para que nós não façamos pouco de toda oportunidade que tivermos de prestar culto ao Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para a compreensão de que não haveria nenhuma possibilidade de nós mesmos nos redimirmos dos nossos pecados, irmãos. Nenhuma. Esse texto é um texto que definitivamente esclarece que nenhum ser humano pode fazer nada que conquiste um lugar ao sol perante Deus. É somente a graça de Deus e nada mais. Você avançar na leitura, você vai ver no capítulo 64, onde Isaías definitivamente desmascara todo o falso culto dos israelitas, quando ele diz: as vossas obras de justiça são como trapos de imundície perante os olhos do Senhor. Então, por mais que nós fôssemos justos neste mundo, por mais que nós vivêssemos uma vida procurando fazer da nossa religião uma religião correta, praticada corretamente, ainda assim, todas as nossas obras de justiça seriam diante de Deus como trapos de imundície. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar, você depende de um Salvador, eu dependo de um Salvador, e deve ser essa nossa relação com Cristo, uma relação de dependência. Então, a primeira relação, uma relação de senhorio. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o dono das nossas vidas, Ele nos comprou com o preço do seu próprio sacrifício. Em segundo lugar, a nossa relação com Ele deve ser uma relação de submissão, de dependência, porque nós somos totalmente dependentes dEle. Ai de nós, meus irmãos, se Cristo não tivesse vindo ao mundo morrer pelos nossos pecados, estaríamos irremediavelmente condenados à perdição eterna. Mas Ele tomou o nosso lugar, entregou a sua vida na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho certeza que aquele encontro com Filipe mudou para sempre a vida do eunuco, porque ele finalmente entendeu a quem é que ele deveria adorar. E nesse caso ele não precisaria mais ir a Jerusalém, porque ele poderia adorar o Cristo lá mesmo na Etiópia onde ele estava. Louvado seja Deus. Porque o verdadeiro adorador, como Jesus vai dizer à mulher samaritana, é aquele que adora em espírito e verdade. E por fim, irmãos, para podermos concluir aqui, orar, devemos também pedir a Deus que nos dê a compreensão do quanto Deus nos ama, do quanto Ele se importa conosco. Meus irmãos, Deus não precisava de nós, não precisava, Ele não precisa de nós. Veja, Ele é o Senhor. Nós vivemos, meus irmãos, num sistema solar, dentro de um universo que tem milhões de galáxias. Milhões de galáxias e um número incontável de estrelas, de astros. E nesse universo imenso, com milhões de galáxias e astros incontáveis, e toda essa vastidão, que não há telescópio que consiga alcançar o fim de tudo isso. Existe um sistemazinho solar, e nesse sistema solar, cujo astro principal é o Sol, que foi criado por esse Deus, e diante de Deus ele não é nada, é como um vagalume para nós. E nesse sistema solar, em que o Sol é tão gigante, existe um planetinho pequenininho chamado Terra.
E nesse planetinho pequenininho, que para nós é gigantesco, vivemos nós que somos como menos do que pulgas aos olhos de Deus, menos do que o grão de areia. Mas por alguma razão, Ele decidiu nos amar. Ele decidiu se importar conosco, participar das nossas vidas, efetivamente, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós, para entregar a sua vida por nós. Então, meus irmãos, nunca duvidemos do amor de Deus. Nunca duvidemos, porque a prova é uma prova cabal e definitiva. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores ímpios, pecadores impenitentes, inimigos de Deus. Foi assim que Cristo morreu por nós. Foi nessas condições. Curva sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos por essa manhã, pela Tua palavra, por aquilo que ela nos ensina. Pedimos a Tua ajuda, a ajuda do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, ter muito claro em nossas mentes o quanto nós precisamos nos voltar para Ti, termos um coração grato, que tem prazer em Te, em prestar culto ao Senhor. Ó Pai, que aos domingos pela manhã e à noite, nós sejamos motivados por um novo desejo de Te exaltar, de glorificar o Teu nome, de prestar a Cristo o culto que lhe é devido, pois Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não há outro caminho para chegar à glória, senão por meio dEle. Ele é a única porta pela qual nós podemos entrar, sair e encontrar pastagens verdes para saciar a fome da nossa alma, Senhor. Ele é o único caminho para a glória celestial. É a única forma de nós escaparmos do inferno e vivermos na presença gloriosa do Senhor na eternidade. Mas, Senhor, não permita que a nossa relação com Cristo seja uma relação moldada pelo medo do inferno. Amém. Mas que ela seja dirigida por amor a Ele, por amor à sua vida, por amor à sua obra, por amor à sua cruz, mas também por amor ao túmulo vazio, de sabermos que Ele está vivo, Senhor, que Ele é o nosso Senhor e que Ele deseja, sim, determinar os rumos das nossas vidas. Ó Pai, que a cada domingo nós possamos nos lembrar que é esse Cristo que nós adoramos, esse para quem o Senhor fez convergir todas as coisas, a fim de que Ele seja o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ó Senhor, dá-nos graça, Senhor, para que não nos esqueçamos que nós não podemos fazer nada pela remissão dos nossos pecados. Mas somente Cristo, somente a sua obra sacrificial foi suficiente, o bastante, para que nós pudéssemos ser redimidos na Tua presença. Por fim, Senhor, ajuda-nos para que nós jamais duvidemos do Teu amor por nós, porque as provas, Senhor, são abundantes. As provas são sobejas, são claras, ó Deus, são explícitas na Tua palavra. E é sobre isso que nós temos aprendido a respeito desse texto que acabamos de estudar. Bendito seja o Teu nome, Pai. Ajuda-nos, portanto, para que a compreensão dessas coisas permaneça em nossas mentes e em tudo isso também o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.